Olá, saudações amorosas. Hoje eu vou falar para vocês sobre a desobediência. Por que é necessário desobedecer? Desde pequenos, nós aprendemos regras, normas de conduta, maneiras de nos comportar. Primeiramente com os nossos pais, depois com os nossos professores, com sacerdotes e outras autoridades que fizeram parte da nossa vida. E para nos organizarmos em sociedade, é assim que as coisas funcionam. Nós nascemos numa família e passamos por todo esse processo educacional, normativo, digamos assim. E ele é necessário, porque caso contrário, se não tivéssemos ninguém a nos ensinar, se não tivéssemos ninguém a apontar o caminho no primeiro momento, nós não conseguiríamos nos tornar adultos. Mas o que eu quero dizer não é sobre a necessidade de desobedecer neste momento, né, em que estamos aprendendo. Enquanto crianças, apesar da criança desobedecer, apesar do adolescente desobedecer, isso também é saudável, porque muitas vezes nós adultos superprotegemos os menores com o intuito de ajudá-los, com o intuito de educá-los, mas se a gente não desobedecer enquanto criança alguma ordem dos nossos pais, como que a gente vai aprender? Muitas vezes a gente precisa desobedecer para aprender, senão a gente não aprende. Porque não é em todos os momentos que nós adultos conseguimos exercer uma liderança ou uma educação consciente, de forma alguma. Nós também somos levados a agir de forma inconsciente. Então, muitas vezes a gente comete falhas e sempre vamos cometer falhas, porque estamos todos nós aprendendo. Então, um pai, uma mãe, um professor, uma autoridade ensina algo e ela vai falhar. É impossível não falhar. Isso é impossível. No planeta Terra é impossível não falhar. Então, que a gente não se cobre no sentido de nos culparmos por isso. A gente tem que ter noção de que somos responsáveis por isso. E quando a gente tem essa consciência de que é responsável, de que está à frente da educação dos menores, é uma responsabilidade grande que precisa ser exercida com consciência, aí sim nós estamos de fato colaborando para uma vida melhor, para um planeta melhor. Esse é o ponto. Fazer isso com consciência, com reflexão, pensando de fato no que estamos fazendo. E é por isso que esse processo de autoconhecimento, ele é necessário para os pais. Um pai que não reflete sobre as suas dúvidas, sobre os seus anseios, sobre os seus pontos de conflito internos, certamente ele vai repassar tudo isso para os seus filhos. E isso vai acontecer, independente dele refletir ou não. Mas quando ele reflete, ele consegue fazer isso de uma maneira muito menos sofrida para ambas as partes. E, portanto, o que eu quero falar da necessidade de desobedecer, de forma alguma, eu quero aqui propor a anarquia. Eu quero que fique claro que eu não estou sendo a favor da anarquia, da bagunça e da maluquice. Não é isso. Eu estou apenas propondo e refletindo que a desobediência se faz necessário
para que possamos aprender. Então, voltando ao nosso processo educacional que a gente tem desde crianças, que sempre tem uma autoridade falando para nós que nós devemos ou não fazer, né? Essas autoridades, elas passam os conhecimentos, as experiências delas. E esses conhecimentos, essas experiências estão carregados de preconceitos, de normas, de julgamentos. Essas normas estão carregadas de julgamentos, porque nós, seres humanos, julgamos o tempo todo. Então, quando a gente ensina alguma coisa, a gente ensina o que a gente aprendeu e ali tá cheio de pontos a serem resolvidos por nós, adultos, que a gente ainda não resolveu e passa isso para as crianças, né? E passa isso para os menores. E os menores absorvem aquilo porque são ainda imaturos para tomar suas decisões, para escolher, não, isso eu não quero fazer isso que meu pai me falou. Tem algumas coisas que eles podem fazer sim, que eles conseguem sozinhos dizer não e eles desobedecem, né? Então aí nessa hora o pai, a mãe, a autoridade fica possesso de raiva. Nessa hora é a hora do sofrimento, é difícil, não é fácil não. Mas nesse momento a criança está exercendo ali a consciência dela. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil. Eu entendo todo o sofrimento que os pais passam nesse momento. Mas a criança está ali exercendo o poder de consciência dela. Ela está fazendo uma escolha. Ela não está recebendo passivamente. E isso tem um grau de importância tão grande na vida dela. Esse poder de questionamento da criança, esse poder de questionamento da ordem do adulto, da ordem da autoridade, ele demonstra que a criança tem de fato a liberdade, o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, né? E existem muitas coisas que nós, adultos, podemos refletir para não podarmos essa capacidade reflexiva da criança, para não podarmos essa inocência, essa liberdade da criança. Pequenas coisas podem ser refletidas e não para não agirmos com autoritarismo. Muitas vezes a gente age com muito autoritarismo, a gente tem sempre o não guardado. O não tá guardado ali, a gente já quer tascar o não na criança. Tascar o não na criança. A nossa vontade é essa, pra gente se ver livre do problema, porque o negócio é problemático. Educar é um negócio muito difícil. Difícil, muito difícil. Então, a gente precisa ter mais consciência nesse momento. Bastante consciência. E pensar, essa minha atitude aqui vai colaborar para o crescimento desse ser lá na fase adulta. Olha a minha importância nesse momento. Então deixa eu fazer isso aqui com consciência. Deixa eu pensar. Não vamos logo de cara. Menino não faz isso, menino não faz aquilo, menino não faz isso, menino não faz aquilo. A gente fica o tempo inteiro fazendo isso. Eu sei que a gente faz. Eu sei que a gente faz. Mas é isso que eu queria propor aqui. Vamos refletir sobre isso. Vamos agir com mais consciência para a gente ser um educador, seja pai, seja mãe, seja professor. Para a gente ser um educador que vai promover realmente o crescimento e a evolução desses menores, né? E aí agora, eu reforço a importância da desobediência. Porque as crianças vão obedecer no primeiro momento. E se os pais tiverem essa capacidade de consciência, vai ser incrível. Vai ser incrível para ambos. Para o pai, para a mãe, para o filho, para o professor, para o aluno. Não é fácil, mas vai ser incrível. E a gente precisa mostrar que em determinado momento esse ser vai ter que desobedecer. Ele tem que incorporar essa ideia
no processo educativo dele de que um dia ele vai ter que pegar tudo isso que ele aprendeu quando ele não tinha maturidade para tomar decisão, né? Diante da idade que ele tinha, não podia tomar aquela decisão e o adulto precisava tomar por ele. O adulto tem que deixar isso claro no processo educativo da criança, que um dia, essa criança que vai se tornar adolescente, que vai se tornar adulto, vai precisar pegar esses conhecimentos, esses valores e questionar esses valores. Peraí, deixa eu ver o que de verdade está sendo útil para mim. Lá atrás foi, eu precisei. Se com 3 anos meu pai não tivesse passado a mão em mim, me tirado daquela escada, eu ia cair, escada abaixo. Mas agora eu não preciso mais ter sempre alguém dizendo o que eu devo ou não devo fazer. Agora eu preciso questionar se essa ordem que está me sendo dada agora enquanto adulto, ou se aquela ordem que foi me dada lá enquanto eu era criança, ainda está exercendo poder sobre mim. Eu não preciso mais obedecer todas aquelas ordens que me foram dadas lá quando criança. Eu posso agora pensar naquela ordem, pensar naquela norma, pensar naquele mandamento que foi dado a mim e refletir sobre ele. Será que ele está sendo útil para a minha vida hoje? Ou será que eu estou simplesmente obedecendo por inconsciência? Eu não estou refletindo se aquilo lá atrás está sendo útil para mim hoje. Porque muitas coisas são úteis para a gente em determinado momento, mas elas se tornam inúteis quando o tempo vai se passando. E é esse processo que é importante. Esse processo de reflexão, esse processo de análise, esse processo de tomada de consciência, de expansão da consciência. E é isso que eu chamo de desobedecer às ordens. Nesse aspecto, temos que desobedecer às ordens. Precisamos desobedecer, urgentemente. Porque se a gente, enquanto adulto, continua obedecendo inconscientemente às ordens que nos foram dadas lá atrás na infância, e a gente faz isso porque a gente não reflete. Tá tudo automatizado dentro da nossa psique, dentro do nosso psicológico, aqui dentro da nossa cabeça, tá tudo aqui, ó, tudo aqui. Se a gente continua nessa obediência cega, nessa inconsciência, a gente não está vivendo. A gente não está exercendo a nossa missão autêntica, verdadeira, concreta, real. A gente não está exercendo a nossa liberdade. A gente não está exercendo a nossa liberdade de consciência. Porque liberdade de consciência é tomar as próprias decisões. Liberdade de consciência é ser guiado pela clareza da consciência no momento presente e não pelo automatismo do que foi determinado em nossa infância. Que possamos exercer o livre-arbítrio, que possamos tomar a rédea da nossa vida em nossas mãos e não deixar que o passado guie o nosso presente. Nós podemos fazer diferente no dia de hoje. Nós podemos exercer a nossa liberdade. Ela nos é dada, ela nos é concedida como uma bênção. Isso é liberdade de consciência. Isso é autoconhecimento. Essa é a mensagem que eu tenho para o meu e para o seu coração neste momento. Que possamos viver, que possamos, de fato, ter prazer em viver. E a liberdade é a chave. A liberdade abre todas as portas. Eu agradeço a oportunidade. Namastê.
Patrícia de Sá, sem máscaras.